Eu sempre escutei muito do meu pai que empreender no Brasil não era o caminho, tá? Tudo começou assim. E aí, me formo em engenheiro químico, sou engenheiro químico de formação, e entro na Latam Airlines num programa de trainee que tinha. E aí já entro alavancado, processo legal, empresa boa, sempre gostei muito de lá. Então assim, já entrei na aviação, comecei a viajar bastante, foi excelente esse caminho. E eu tinha na minha cabeça que empreender, então não era mesmo, que ali tava maravilhoso. Foi então que um amigo foi em casa e do nada ele vira e fala: "Você já viu como é que é se mudar no Japão?" Eu falei: "Não." E aí quando eu olho como é se mudar no Japão, com caixa plástica e não papelão, com processo bem feito, eu falei: "Cara, tá aqui, hein? Tá aqui um ponto." E foi interessante, porque foi bem no momento que eu ia me mudar. E eu passei por um processo de mudança traumático. E aí eu falei: "Tá aqui então o negócio, só pode ser isso." Quando a gente montou, a gente tinha um ideal de uma mudança perfeita. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer a mudança perfeita. A gente não tinha as caixas plásticas, a gente não tinha fornecedor de plástico bolha que fosse biodegradável, todo o kit alimento. Então assim, todo esse envelope de experiência que a gente tem hoje, a gente não tinha. Então começou eu atendendo, eu fazendo a parte comercial, eu fui em várias mudanças, cortei dedo, porque eu usava estilete, eu não sabia usar direito. E aí eu lembro que a primeira mudança que a gente fez, eu precisava de pelo menos um caminhão, que eu não tinha, precisava terceirizar, não tinha noção de quem ia fazer isso pra mim, e eu precisava muito de alguém, junto com nós sócios, que fosse especialista em embalar. E eu lembro que o primeiro dia todo mundo chegou cedo, os sócios estavam todos cedos lá, e a gente fez um plano detalhado de hora a hora do que aconteceria nessa mudança. A gente chega a tal hora, caminhão chega a tal hora, ajudante a tal hora, a gente se reúne, entrega a camiseta, hora a hora. Beleza. Todo mundo sobe pra casa do cliente, cumprimenta, começa a mudança. Começou, eu já comecei a me enrolar todo fazendo a embalagem. O outro começou a se enrolar todo em descer os móveis. Quando a gente viu, tinha passado 2 horas e o plano não tinha... Cara, não tinha conseguido cumprir nada. Plano. Muito bem-vindos a mais um podcast do PetinaCast, empreendedorismo digital, saindo daquelas cenas do glamour de empresas bilionárias, que é o que a gente mais tem hoje de podcast dentro do YouTube, nas redes sociais, e aqui é quando o empreendedor está no meio da jornada, na batalha, no dia a dia, nos desafios, e a gente traz quem está empreendendo e quem está nessa jornada para trazer experiências e compartilhar com vocês. Não esqueçam, curtam, compartilha. Entre no nosso Instagram, empreendendo.no.br, Empreendendo no Brasil, Petina Soluções, é isso aí. Hoje nós estamos com o Valteir, da Nest, uma empresa revolucionária. A gente pode falar que, como a Airbnb é a maior empresa que tem alugando hoteleira e não tem cama, Uber, maior empresa aqui de transporte e não tem carro, a Nest está neste caminho para se transformar a maior empresa de mudança e não tem nenhum caminhão. Valteir, muito obrigado por aceitar o convite, compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Queria que você se apresentasse e falasse brevemente, antes da gente entrar, o que é a Nest. Boa, obrigado. Eu que agradeço de estar aqui contando um pouco da história da Nest. Bom, a Nest é uma empresa de mudança, onde eu gosto de falar que a gente faz o básico bem feito. A gente faz uma mudança muito bem feita, porque a gente sabe que se mudar é um problema. Aqui acho que a gente vai ter muita gente que já se mudou, já teve muito problema. E aí o que a gente faz é a gente envelopa, né, todo esse processo da mudança e faz uma mudança sem estresse, com tranquilidade para a pessoa. A gente usa caixas plásticas retornáveis, plástico bolha biodegradável. Então, assim, é entregar uma excelente experiência num momento de tensão para a pessoa, que é a mudança, né? Então, isso que a gente resolve de problema. Legal. Então, vamos voltar lá no início. Como que começou? Né? Você trabalhava na Latam, né? Você pode falar que era CLT. Sim. E teve a mudança ali para o empreendedorismo. Conta pra gente como começou, como foi o insight. Boa, legal. Cara, tudo começou... Eu sempre escutei muito do meu pai que empreender no Brasil não era o caminho, tá? Tudo começou assim. E aí, me formo em engenheiro químico, sou engenheiro químico de formação, e entro na Latam Airlines num programa de trainee que tinha. E aí já entro alavancado, processo legal, empresa boa, sempre gostei muito de lá. Então assim, já entrei na aviação, comecei a viajar bastante, foi excelente esse caminho.
E eu tinha na minha cabeça que empreender, então não era mesmo, que ali estava maravilhoso. Fui crescendo, depois de uns 6 anos eu já estava como gerente lá, numa área de fretamento, e chegou, eu ia ter filho, chegou a pandemia, e aí nosso tempo de trabalho foi cortado 50%. E aí nesse momento, eu já estava com um pouco desse insight de empreender, só que eu não sabia o quê. Mas eu tava com essa vontade, só que eu tinha essa força, né, vinda do meu pai, de cara, empreender não é o momento, não é o legal. E eu tava nesse momento de querer empreender. E aí eu comecei a ficar ávido a ideias. Falei, cara, o que eu consigo resolver de problema? Eu preciso resolver alguma coisa. Foi então que um amigo foi em casa e do nada ele vira e fala, você já viu como é que é se mudar no Japão? Falei, não. E aí quando eu olho como é se mudar no Japão, com caixa plástica e não papelão, com processo bem feito, eu falei, cara, tá aqui, hein? Tá aqui um ponto. E foi interessante, porque foi bem no momento que eu ia me mudar. E eu passei por um processo de mudança traumático. E aí eu falei, tá aqui então o negócio, só pode ser isso. E aí foi quando, junto com a Latam, eu começo e abro a Nest. E aí a Nest vem iniciando essa jornada até o que tá hoje, né? E é interessante que teve alguns momentos que eu tinha que fazer mudança e tinha que trabalhar na Latam. Cara, isso aí eu percorri 1 ano e meio nessa jornada dupla, né, dos dois. Até o momento que a Nest, ela cresce, eu não tenho como não tocar o negócio. Eu precisava sair da Latam e ir para lá. E aí é quando eu migro 100%. E aí começo a tocar a Nest. E aí já estamos em 5 anos, né? Fazendo 80 mudanças por mês, graças a Deus, e tudo certo. Legal. Você tá sozinho na Nest? Não? Não, somos em 4 sócios. Então eu tenho um CFO, né? Uma CMO e um COO que me ajudam, principalmente esse COO que me ajuda bastante na parte de operação e a CMO. E aí quando a gente se uniu, né, somos 4 engenheiros, 4 amigos de faculdade, e aí nessa época que eu tava ávido a empreender, foi interessante porque a gente começou a fazer uma reunião à noite, nessa época de pandemia, que a gente chamava de reunião de ideias. E a gente se reunia e falava, e aí, cara, você viu alguma coisa hoje aí pra gente empreender? Era um papo igual a gente tá tendo agora. E aí, você viu? Pô, não vi. Ah, eu vi um negócio aqui interessante. E aí eu trouxe um dia essa ideia da mudança. Falei, eu vi uma empresa de mudança que faz uma mudança excelente no Japão. E aí foi quando a gente falou, legal essa ideia, hein? Vamos desenhar? E aí é quando a gente começa a plotar até que eu tenho essa minha mudança frustrada. Aí a gente desenha o famoso Canva do negócio, estrutura, fala, opa, tem negócio aqui. Entendeu? Legal. E quando você estava na Latam, você estava relacionado à carga? Tinha alguma coisa relacionada ou nada a ver? Nada a ver. Tem muita gente que me pergunta assim, cara, mas você teve contato com o mercado de mudança? Não. E talvez isso foi um bom insight para a gente tornar algumas coisas disruptivas no mercado de mudança, entendeu? Eu sou engenheiro químico, eu faço um estágio no Grupo Ultra, eu tava na Ipiranga, que era de óleo diesel, nada a ver. Depois eu vou para Latam Airlines, que é a parte de fretamento de aeronave, nada a ver também. Então eu tava na área comercial e fazia fretamento, nada a ver. E vou para mudança. Então assim, tive que estudar muito o mercado, mas eu acho que o ponto de virada da própria empresa é que não necessariamente para você empreender, abrir o teu negócio, você precisa saber do negócio, entendeu? Sim. Você pode ver um problema e falar, pô, deixa eu pesquisar sobre isso, deixa eu me aprofundar, que foi o que eu fiz. E deu certo. E aí você até consegue tornar algumas coisas diferentes, né? Sim. Porque você não vem com vício do que tem o mercado já, né? Exatamente. Legal. E do sócio tinha algum que era empreendedor já? Ninguém tinha empreendido? Todo mundo novato ali no empreendedorismo? Todo mundo novato no empreendedor. Ninguém empreendeu antes da empresa. E aí a gente vem zerado. Eu acho que um dos principais desafios, Rodrigo, que eu tive nesse período todo, nesses 5 anos, eu conto que assim, quando você é CLT, você trabalha numa área específica da empresa e você se torna especialista naquilo. Sim. Então, eu era especialista no que eu fazia, né? Me dedicava no que eu fazia. Quando eu comecei a empreender, cara, você começa a ter que saber de RH, financeiro, marketing, tráfego, venda, operação, dentro da operação, detalhe de tudo. Então, assim, acho que foi o meu período de maior crescimento pessoal e profissional foi em abrir a minha empresa. De quanto eu tive que me desenvolver e aprender tudo, porque ninguém tinha empreendido antes. Desde fazer um fluxo de caixa.
sabe? Abrir uma DRE. Então, assim, é um negócio que você precisa estar em constante aprendizado. E até hoje. Então, Não assim, para. E aprendendo tudo, né? Tudo. Você tem que saber de tudo da empresa. Não vai ser um especialista em tudo, mas você vai ter que saber de tudo que acontece na empresa, de todas as áreas. Tudo. E quando vocês começaram, qual foi o primeiro e principal desafio de início? Olha, de início, foi a gente botar para rodar as mudanças, a gente conseguir... Porque assim, quando a gente montou, a gente tinha um ideal de uma mudança perfeita. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer a mudança perfeita. A gente não tinha as caixas plásticas, a gente não tinha fornecedor de plástico bolha que fosse biodegradável, o kit alimento. Então, assim, todo esse envelope de experiência que a gente tem hoje, a gente não tinha. Então começou eu atendendo, eu fazendo a parte comercial, eu fui em várias mudanças, cortei dedo, porque eu usava estilete, eu não sabia usar direito. E aí eu lembro que a primeira mudança que a gente fez, eu precisava de pelo menos um caminhão, que eu não tinha, precisava terceirizar, não tinha noção de quem ia fazer isso pra mim, e eu precisava muito de alguém, junto com nós sócios, que fosse especialista em embalar, porque eu não sabia embalar nada. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E eu vendi meu primeiro cliente. E aí, geralmente, os primeiros clientes os próximos, né? E aí foi um amigo do amigo, que eu não conhecia, ele contratou. E foi super baratinho. Eu falei, cara, contrata aí, vou te fazer o custo. Só que eu não sabia embalar nada. E aí o primeiro desafio foi achar essa equipe. Achamos. Montamos as camisetas. Vocês venderam, nem equipe você tinha? Nem tinha. Não tinha. Vendeu para entregar. Vamos entregar essa mudança. E eu lembro que o primeiro dia todo mundo chegou cedo, sócios estavam todos cedos lá, e a gente fez um plano detalhado de hora a hora do que aconteceria nessa mudança. A gente chega a tal hora, caminhão chega a tal hora, ajudante a tal hora, a gente se reúne, entrega a camiseta, hora a hora. Beleza. Todo mundo sobe pra casa do cliente, cumprimenta, começa a mudança. Começou, eu já comecei a me enrolar todo fazendo a embalagem. O outro começou a se enrolar todo em descer os móveis. Quando a gente viu, tinha passado 2 horas e o plano não tinha... Cara, não tinha conseguido cumprir o plano. Nada. Esquece o plano, vambora, estamos atrasados pra sair da origem. E aí foi e deu certo, e no fim o cliente gostou, ele entendeu que era um primeiro, ele gostou. E aí ele falou, pô, cara, legal, vou te recomendar. E aí foi o segundo amigo, o terceiro amigo, quarto. Eu sei que eu fui fazendo mudança até umas 15. Foi quando a gente começou a ter a primeira equipe, porque aí um chama o outro. Olha, tem um cara que quer trabalhar. E a gente monta a nossa primeira equipe, aí vai montando a segunda, vai montando a terceira, vai montando a quarta, e aí foi escalando o negócio. Mas acho que o nosso primeiro desafio foi estruturar a primeira entrega. O nosso famoso MVP, entendeu? Sim. Foi como que eu vou montar um MVP que eu já surpreenda. Porque é um negócio que você depende de caminhão, depende de gente, depende de material. Você não consegue entregar qualquer coisa, entendeu? Sim. Então, hoje, a equipe da mudança é de vocês? Não. Totalmente terceirizada. Tudo terceirizado. Hoje a gente recruta, normalmente, né, pequenas empresas de mudança que tem muita qualidade, são empresas já tradicionais do mercado, que tem muita qualidade, a gente traz para dentro de casa, a gente faz uma seleção meio cultural. Então, você tem a cultura da Nest para trabalhar com a gente, então a gente faz essa seleção, vai visitar uma mudança dessa empresa, qualifica e aí coloca para rodar com a gente, uniformizada, bonitinho, mas a gente coloca para rodar com a gente. Então passa por um processo, e hoje, antigamente a gente buscava as empresas. Hoje muitas empresas buscam a gente, né? Porque sabe que a gente tem volume, que a gente consegue entregar bastante mudança, então elas buscam a gente para fazer. Legal. Legal, você falou do primeiro desafio quando iniciou, e hoje, qual que é o principal desafio que vocês têm? Cara, antes de entrar no desafio de hoje, eu tive um desafio, Rodrigo, que foi o seguinte. Assim que eu tava, a Nest começou a crescer muito, acho que aqui é um desafio de empreendedorismo, assim, sabe? A Nest começou a crescer muito em faturamento, tá? A gente faturava muito, só que a gente não tinha retorno líquido na última linha. E aí aqui é foi o que eu aprendi muito o primeiro ego do empreendedor. Sim. Que é você faturar muito, só que você não ficar com nada. A gente tinha as linhas de custo, a gente entregava muito para os parceiros, o repasse, isso também um desafio da intermediação. A gente entregava muito. A gente custava muito os fornecedores, os prazos de pagamento eram muito encurtados, então a gente não tinha taxas de antecipação de maquininha, essas coisas boas. Então a gente entregava muito e o lucro líquido era quase nada. Sim. E num certo momento dessa trilha a gente também abre para fazer B2B, a gente começa a coletar e entregar móveis usados para as empresas.
estrangulou mais a margem ainda. Quando eu saio da Latam e falo, a Nest tá faturando muito, eu vou tocar, foi quando acho que eu passei minha pior fase do empreendedorismo, porque meu caixa zerou. E não só zerou, como ele começou a negativar. Aí, e a gente é bootstrapping, eu nunca peguei investimento até hoje, a gente nunca captou. Aí foi difícil. Acho que eu passei um dos piores momentos, assim, de empreendedorismo da vida, onde a gente precisou revisitar linha a linha. A gente começou a se reinventar linha a linha na empresa. A gente acabou tendo que passar por um momento de corte, reinventar as coisas. Só que foi uma virada de chave, assim. Eu julgo que esse foi o ano da virada da Nest. Então, se a gente é o que é hoje, foi nesse momento que a gente teve que se reinventar. Sim. Foram momentos difíceis, a gente não dormia, assim, é bem complicado. Quem passa por isso sabe, mas foi o momento da virada. E aí a gente vira o jogo. E aí hoje a gente tá, graças a Deus, tá tudo bem. E qual é o maior desafio hoje? Desafio de, assim, talvez seja o desafio de todo empreendedor que está crescendo. É a escala, né? É você entregar a qualidade que você quer na escala que você precisa. E uma outra é que a gente está muito forte hoje na Grande São Paulo, capital Grande São Paulo. Tá, como é que eu chego no Brasil inteiro? Porque a meta da Nest é estar no Brasil inteiro. Essa é a marca presente Sim. no Brasil. Como que a gente chega no Brasil todo? Né? Entregando a mesma qualidade que eu entrego em São Paulo. Acho que esse é o desafio da expansão. O desafio da expansão. Legal. Cara, eu fiz um vídeo esses dias falando do ego do faturamento. Isso daí você falou, é super importante, que o cara, quando a gente começa a empreender, né, a gente começa a pensar, coloca a meta em cima de faturamento, mas a gente não coloca a meta de sustentabilidade, né? Então, essa empresa, a gente pega hoje, teve um cliente que entrou com a gente, quando eu peguei o cliente, daí foi lá atrás, quando eu peguei o cliente, o cara faturava tipo 2 milhões, E quando eu comecei a fazer conta com ele, eu falei, cara, cada pedido que você faz, você tá quebrando. Eu falei, para, remanejo do preço. Não posso. O cara saiu da consultoria, nem sei se ele tá de pé ainda, se não, mas quando a gente foca só em faturamento, pode ter certeza que nós estamos fadados possivelmente para quebrar. Porque o que vai pagar, a conta não é faturamento alto, é o que sobra no caixa para conseguir ter a empresa sustentável, né? Isso. Legal. Perfeito. E, cara, eu ia perguntar isso, né, se é regional. Então, hoje vocês só atuam em São Paulo, Grande São Paulo ou no estado? A gente hoje começou a abrir estado, então a gente já atua em todo o interior, grande parte do interior eu já atuo, então Campinas, Indaiatuba, toda aquela parte de cima de Campinas, a gente desceu já Barueri, Alphaville, ali toda essa parte, a gente já tá em Guarulhos, então assim, eu já tô bem ramificado, eu já consigo atender tudo isso. Então até outras viagens, São Carlos a gente atende, interior todo a gente atende. Onde eu não atendo, né, aí fora do estado de São Paulo, é onde a gente não tá hoje, mas é o meu foco. Então, provavelmente, pro ano que vem, seja o nosso foco essa expansão estadual. Tá. Então, hoje, como vocês fazem para captar, né? Hoje vocês são... vocês têm concorrentes físicos ou não? Temos. Tem. Acho que hoje, né, os concorrentes principais da Nest são as empresas tradicionais de mudança. Então, a gente tem grandes nomes aí do mercado. Quando você pensa em mudança, você pensa em algumas empresas, né, do mercado. Então, esses são os concorrentes diretos, hoje, tá? Então, hoje, quando um cliente chega em contato comigo e eu mando meu orçamento, que já... O nosso próprio orçamento já é uma experiência, tá? Então, assim, convido as pessoas que estão aqui a entrarem, cotarem, porque a gente manda um orçamento em PDF super lindo, é super rápido, é uma experiência. Mas, assim, cotou... Tem muito cliente que fala, tô com uma cotação de um concorrente tal, X, Y, e são sempre as empresas tradicionais, e a gente tá ali batendo, entendeu? E a gente leva. Legal. A gente leva. Bacana. Então, hoje, como que vocês fazem para captar cliente? Então, assim, eu vou mudar, aí eu vou fazer uma pesquisa, vocês estão no Google, como que vocês fazem girar essa parte comercial? Tá, a gente tá em 2 principais canais, né? Então a gente tá no Google e a gente tá no Instagram. Isso como tráfego, vamos dizer assim, forte. Aí a gente tem toda a parte de orgânico, né? Então a gente tá com blog, SEO, tá investindo, a gente tem o elevador, nas partes comerciais a gente tem nosso bannerzinho rodando nos elevadores, né? Nas empresas que ficam rodando banner. A gente tem parceria com imobiliária, parceria com personal organizer, a gente tem várias parcerias. Então a gente tem os canais de aquisição são diversos. Tá, qual que é o principal canal? Obviamente é tráfego pago, a gente não consegue sair, já né? Hoje não tem como você fugir disso.
E a gente... Até porque as pessoas que se mudam não se mudam sempre. Eu não vendo camiseta. Sim. Não é nada... Não tem recorrência. Então, assim, eu tenho um ticket médio alto, mas eu tenho recorrência baixa. Então, eu preciso estar no momento da compra. Eu não posso estar em qualquer momento ou incentivar a compra. Para mim, estar no momento da compra, a tráfego pago acaba sendo o principal canal, né? E aí, dentro desse tráfego pago, os principais estão Google, só que o Instagram é muito forte e tem muita gente... É muito engraçado isso, porque no Instagram a gente roda, sei lá, uns 30 vídeos ao mesmo tempo, tá? Tráfego pago muito forte. E aí, desses 30, 20 tem meu rosto. Tudo bem. Aí eu vou numa festa. E a gente tá muito forte em Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte também. Aí eu vou numa festa com a família. Aí chego lá, tem uma pessoa que fala, pô, te conheço, cara, vi teu vídeo. Falo, sério? Vi teu vídeo na internet. Você não tem pressa de mudança? Você tem, pô, vou me mudar. Então, assim, é muito engraçado porque... E aí até a pessoa fala, pô, agora você tá me aparecendo todo dia. Porque aí eu começo a aparecer sempre pra pessoa e sempre eu falando, sabe? Então é engraçado porque eu boto muito meu rosto, assim, mas esses são os principais canais. Hoje eu acho que é uma tendência, né? A empresa, ela ter o rosto, né? De quem tá dentro da empresa, ou dos donos da empresa, ou do gerente, ou agora micro-influenciadores, né? É. E TikTok, cara? Vocês estão fazendo? Bom ponto, hein? TikTok é uma incógnita, sabia? Porque assim, quem que é meu público? O meu público é 25 a 55 anos, tá? Minha persona. Beleza. 25 a 55, uma pessoa que já consegue ali... a gente tem um ticket médio que não é um ticket médio tão baixo, né? A gente não tem uma mudança... A gente não se posiciona com uma mudança barata. A gente se posiciona com uma mudança de ticket médio custo-benefício. E aí, o ponto é que... Será que o público do TikTok hoje, que acessa, é o público que vai estar pagando uma mudança ou querendo uma mudança do nosso nível? Ou é um público que às vezes quer só se mudar rápido ali, pegar um caminhão, colocar as coisas pra dentro, umas caixas de papelão, tá tudo bem. E aí, por isso, a gente fez um teste já no TikTok e teve um retorno baixo. Nosso CPL, né, o custo por lead, foi muito alto nessa época. E a gente falou, cara, vamos segurar o TikTok, vamos postar conteúdo orgânico e vamos focar no Instagram, que é onde tá o nosso público. Então, o TikTok foi por isso. Acho que é meio que o... Não era o momento, não é o momento. Porque a gente vem falando muito de social commerce, né? Que ele tá mudando um pouco o comportamento. A gente trabalha muito com produto, né? Não é como serviço. Hoje vocês são mais focados em serviço. E o social commerce ele tá mudando, né, cara? E o TikTok Shop chegou, então a gente também vê como desafio o TikTok, mas a gente vê que, cara, tem que ficar de olho que o social commerce hoje ele tá trazendo muita relevância pro negócio. E você falou que faz os vídeos. O vídeo é mais você falando do produto ou tem vídeo de mudança, de experiência, prova social para conseguir fortalecer a marca? Como que faz? Olha, eu já fiz milhões de testes, tá? E hoje o que melhor engaja, o que melhor traz retorno é quando você mostra a experiência da mudança, tá? Então, assim, até vou usar um corte aqui do podcast para fazer um vídeo. Eu tenho que fazer esse corte, mas ir mostrando ao longo como a gente está fazendo nossa mudança. Que é uma mudança super bem feita, com as caixas plásticas e tal. Então, se só eu falando, não engaja. O CPL vem muito alto. Se eu mostro minha operação, beleza. Porque é isso que o cara quer ver. Ele quer ver, vou me mudar. Eu quero ver como é que essa empresa embala. Quero ver como é que ela transporta. Deixa eu dar uma olhada, entendeu? Sim. No TikTok foi a mesma coisa. A gente entrou com um vídeo assim. Só que acho que o público que a gente não estava acertando. Aí tem dois desafios, né, Rodrigo? Eu não sei se eu não estava acertando o público ou não estava acertando porque é uma rede social nova que eu não atuo tanto e eu não estava sabendo lidar. Mas é uma geração... É mais da geração Z, né? Uma geração mais nova mesmo, pode não ser... Mas eu vejo que vem ampliando, né? Eu sou uma geração completamente diferente, falando entre amigos, o pessoal já tá aderindo ao TikTok, vê compartilhamento no WhatsApp de vídeo TikTok, então vê que é uma tendência que o pessoal vai começar a usar, né? Sim. Legal, cara. Voltando mais aqui do foco da empresa hoje. Qual que é o principal desafio? Comercial, operação, financeiro? Cara, hoje acho que o principal desafio é operacional. Tá? Por quê? A gente agora vai passar por mês de julho, mês de alta. A gente vai bater um pico de quase 100 mudanças. Tá relacionado a férias, não? Sim. Tá relacionado a férias. Então, assim, a gente tem alguns picos no ano de mudança. A gente tem um pico muito grande em novembro, dezembro, janeiro. É um trimestre muito aquecido. E aí, a gente vem... Após janeiro, a gente
declina fevereiro, porque fevereiro junta com o carnaval ali. Cara, ninguém quer se mudar. Então é uma queda muito brusca. Depois a gente vem numa média, tá? Média vem vindo até julho. Aí julho, boom. Primeiro pico do ano de novo. Julho a gente vai executar umas 100 mudanças. Assim, é um número muito elevado. Pra você ter uma noção, 100 mudanças, se você concentra as mudanças de quinta a sábado, porque domingo não tem, então você está falando de 4 semanas, 12 dias ali a 100 mudanças, está falando de quase 10 por dia, 8 mudanças por dia. É um volume muito alto. Inclusive, a gente até dá desconto se a pessoa quiser se mudar de segunda-feira, para incentivar a você ocupar a semana, porque as pessoas tendem. O final de semana é o maior fluxo é no final de semana? O maior fluxo é no final de semana. Então, a gente vem... o julho é o mês de pico. Então, assim, qual que é o desafio operacional? É você conseguir equilibrar tua demanda que vem ali numa casa de 70, 80, julho 100. Como é que você vai ter caixa disponível, caixa plástica, cada caixa plástica tem um custo altíssimo. Como você tem caixa disponível para todo mundo, caixa plástica, como é que teu fornecedor vai te entregar todo o material que você precisa, como é que você vai ter parceiro, porque se a demanda é alta para mim, para os parceiros que eu recruto também são, porque eles não são exclusivos, Sim. Apesar de eu entregar muita demanda. Aí beleza, aí a gente vem depois para os últimos momentos ali, dezembro, janeiro, boom, outro pico de novo. Segundo semestre, então, acho que o desafio operacional. E, além disso, é você, agora eu tô com um desafio aqui operacional gigante, de crescimento. Como é que eu atendo agora Rio de Janeiro? Como é que eu abro lá junto com esse desafio? Então, o desafio operacional, ele é grande. Comercial, a gente tem uma máquina de venda azeitada, bem azeitada, mas o desafio operacional de entrega é crítico, assim, né? É um negócio que a gente tem que estar muito de olho. E você fala, então assim, a equipe é terceirizada, caminhões terceirizados e o material que vocês usam é um diferencial, como caixa, vocês focam em sustentabilidade. Você tem uma mudança, tem que... essa caixa já está com o parceiro, como que funciona isso daí? Também deve ser um desafio conseguir orquestrar esse material que é de vocês. Então, a gente tem hoje um caminhão próprio, um só, que faz toda a coleta e entrega dos clientes. Hoje, se o cliente quiser se mudar com a gente, ele recebe o material dele antes da mudança. Se a gente vai embalar, porque a gente tem alguns modelos de mudança. A gente tem um modelo onde o cliente embala tudo, eu só chego no dia para pegar os grandes móveis, embalo. Mas daí vocês levam todo o material para eles embalarem. Levo todo o material. Então, ou tem um modelo que o cliente recebe o nosso material 7 dias antes, ele mesmo embala, então eu entrego para ele. Então eu tenho um caminhão próprio que vai estar passando e entregando esse material. E eu tenho, ou eu entrego para o cliente, ou para minha própria equipe, que está lá, chega no prédio, eu já passo, entrego na mão dela, ela sobe para embalar. E eu tenho esse mesmo caminhão passa também coletando esse material depois que essas caixas estão desocupadas. Então eu tenho uma logística de coleta e entrega rodando própria. Só para insumo. Exatamente. Agora, toda a mudança é feita por equipe terceirizada, mas é bem provável que a gente comece a internalizar, é um movimento que a gente vai começar a fazer, internalizar as equipes de mudança, que é um movimento diferente. A gente tem aberto essa frente agora, porque eu quero ter algumas equipes próprias minhas para mudanças especiais, mudanças grandes que a gente começou a pegar. Antes a gente fazia mudança até 150 metros, hoje não tem limite. Tem mudança de 600 metros quadrados, mudança de 500 metros quadrados. Quero uma equipe própria para a gente começar a rodar essas mudanças maiores que a gente tem. Sim, e hoje vocês focam no 100% residencial, tem corporativo também? A gente tem os dois. Vou te falar que 90% da receita vem do comercial, do residencial. Do residencial. E 10% vem do comercial. Porque o comercial, acho que talvez a demanda não seja tão alta, e é difícil você estar no canal que o comercial tá te buscando, a não ser Google, entendeu? Então, como a gente tá muito presente no Instagram também, é mais o residencial. Então, a pessoa que vai se mudar, ela busca a gente e a gente faz o fechamento. Então, é 90% residencial. Tá. E, cara, pensando aqui, você falando do negócio, e não sei segurança, mas sei lá, o cara tem uma mudança, sumiu alguma coisa na mudança do cara. Tá. O que a gente faz? É segurança? Né? Assim, como vocês chamam? A gente chama de extravio de item. Extravio mesmo. Tem alguns cenários, né, Rodrigo? Esse é um caso, assim, ou isso, ou você pode ter o caso da própria avaria. Avariar um item, né? Mas assim, acho que o principal ponto tudo começa com você tendo um processo antes do início da mudança robusto. Então a gente tem, primeiro, as equipes
que são treinadas, passam por um processo da gente ver que equipe que a gente vai pôr para dentro. Depois disso, a gente treina elas a gente faz um treinamento e exige um checklist. O que é o checklist? O checklist, essa equipe chega no cliente, ela passa a varredura nos itens, faz a mudança e ao final o cliente tem que assinar dizendo que, olha, tá tudo bem, já conferi os meus itens, tá tudo certo, tô assinando aqui. Tá? Então, o checklist ele resguarda tanto a Nest, quanto o parceiro, quanto o cliente. Então, esse checklist ele funciona bem. E a gente chama de trilha pós-venda. Quando o cliente fala assim, pô, legal, Nest, fechei com vocês, adorei o serviço, vou fechar. Quando ela fecha, ela passa para o nosso pós-venda, que começa a entregar um manual da mudança. No manual da mudança vai ter, olha, separa os seus itens de valor, não leva no meio da mudança, olha, e outras coisas. Desliga sua geladeira, tal dia, tantas horas antes. Faz uma malinha com itens como tal, para você passar o teu dia de mudança. Então a gente entrega o manual. Então a gente veio blindando ao longo do caminho para que isso não ocorra. Mas, pô, Rodrigo, claro que eu vou transportar uma mesa, bate ali na porta, avaria. E aí nesses cenários, a gente sempre olha se tá no checklist? Tá. Então beleza, aconteceu. Não tá no checklist. Tem casos, já aconteceu casos, de clientes que a gente até chegou a ligar a TV, dava tudo certo. Depois de um mês, minha TV tá quebrada. Poxa, como é que a gente... vamos pensar aqui o que a gente vai fazer, porque como pode, depois de um mês, a TV tava boa, tá no checklist, que tava boa, como é que eu vou me responsabilizar? Então você tem vários casos dentro, entendeu? Desse cenário todo. Mas principalmente a gente usa o checklist para resguardar ambas as partes. E os parceiros sabem. Então eles sabem que tá avariado, ele já põe, previamente avariado. Se acontece a avaria, ele põe avariado, ele avariou. E aí a gente ressarce o cliente, né? Não tem como a gente fazer. E a gente tem o seguro, né? Então a gente tem seguro na mudança. Então qualquer coisa que aconteça, roubo, furto, extravio da carga, qualquer coisa relacionada à carga, a gente tem um seguro que cobre. Então é isso, acho que... Mas esse é o maior risco do nosso negócio. É o maior risco, né? Maior risco uma TV, ou uma geladeira que bateu, amassou. Sim. Isso daí tem que estar tudo... Você falou, o processo é fundamental ali para conseguir depois conferir se teve algum problema ou não. Sim. E, cara, até uma dúvida agora. O cara manda para vocês fazerem um orçamento. Pô, fazer um orçamento, vou comprar computador é muito fácil. Entra lá, né? Você vê os computadores, coloca e mudança. Pô, você tem que... entra metros quadrados, entra dormitórios, entra item. Como é que funciona? Deve ser um desafio. Então, mas aí tá uma inovação. Por isso que eu falei que queria, experimentem a cotação. A cotação ela é assim, eu não peço tua lista. Eu não preciso saber o que você tem no apartamento. Por quê? Cara, um apartamento de 80 metros quadrados, que é o 70, talvez a classe média alta do Brasil vai estar incorporado nessa metragem. 80 metros, você não vai ter 2 geladeiras no teu apartamento. Cara, você não vai ter 2 camas de casal no teu quarto. Então, eu consigo ter uma ideia dos seus móveis, uma média dos teus móveis, pela tua metragem. Tá? A gente tem uma calculadora que a gente desenvolveu, onde a gente tem lá, você vai pôr a tua metragem e eu peço teu estilo de vida. Pô, Rodrigo, você é o quê, cara? Você é um cara apegado, você tem coleção? Você tem coleção de livro? Você é um cara intermediário, normal, ou você é desapegado, você vive com uma mochilinha, não tem nada em casa. Você vai me pôr lá. Minha metragem é 80 metros quadrados e eu sou intermediário. Pronto, teu preço tá feito. Então, com isso, a gente deu fluidez e agilidade. O que as empresas tradicionais fazem? Quero na tua casa fazer uma visita. Preciso ir lá visitar a técnica. Cara, trabalho pra caramba, você também, rotina da galera. Tempo escasso, tem que passar. Como é que você vai esperar o cara ir na tua casa, fazer uma avaliação, te mandar a cotação daqui 2 dias? Não, a gente manda a cotação instantânea. Caiu no WhatsApp, cotação tá pronta. Como? Metragem quadrada, estilo de vida. Pô, mas vocês erram? A gente erra também. Nesses casos, a gente já sabe que foi vendido, cai no pós-venda, a configuração dessa mudança está diferente. A gente pede um vídeo para o cliente. Quando você estiver na tua casa, no momento de noite, tranquilo, manda um vídeo pra gente da tua casa, só pra gente dar uma conferida. Então não preciso ir lá. Sim. Aí o cara vai lá, um videozinho, a gente manda um vídeo pra ele, me filma mais ou menos assim, as gavetas abertas, aí ele tal, fechou, beleza. A gente reconfigura a maneira que tem que ter e entrega a mudança.
Então a gente... Por isso que eu te falo que o processo de mudança da Nest ele é um processo envelopado, bem feito. Como que eu tiro a fricção com o cliente? Como que eu tiro a fricção da venda? Que a gente sabe que vender hoje, o cara tá conversando com você, mas ele tá conversando com 1000 pessoas, vendo Instagram, WhatsApp. Como que eu tiro a fricção da venda, que eu preciso vender rápido? E como que eu entrego um produto bom? Entendeu? Um serviço bom. Aí a gente fez essa configuração de não usar lista de material, de lista de item. Eu peço a lista de item no pós-venda. Falo, ou você me manda uma lista, ou me manda um vídeo, me manda foto. É muito mais para me resguardar, mas o preço tá dado. Acabou. Aí você vê que vai se tomar pau numa mudança ou outra... A média paga. A média paga. Entendeu? Já tá tudo bem. Sempre tem outlier. Não, nosso modelo prevê outlier. Sim. Então, assim, não tem jeito. Mudança recente, metragem totalmente normal, número de caixa dobrou. Entendeu? Assim, tem outlier. Não tem jeito. Mas tá previsto no mês. Então, das 100, 5 vai ser outlier. Tá tudo bem. Faz parte do jogo. Entendeu? Mas pelo menos eu vendi 100. 30. Entendeu? Boa, cara. Pra gente finalizar aqui, pra entrar na reta final, você falou que o comercial seu tá muito azeitado. Fala um pouco como é que vocês trabalham para poder passar um pouquinho essa experiência, quem tem dificuldade, como que funciona o comercial. O cara encontrou vocês, foi impactado por rede social, mandou WhatsApp, cai no CRM, enfim, conta pra gente um pouquinho. Tá, a estrutura comercial, ela veio sendo montada ao longo do tempo, né? Então, assim, a nossa estrutura comercial antigamente era a gente atendendo pelo WhatsApp e o cliente que chegava. Depois a gente começou a montar uma reguinha de objeção. Então assim, se o cliente fala tal coisa, o que eu tenho que escrever? O que eu tenho que falar? A gente montou uma régua de objeção. Depois a gente estrutura uma equipe que era... Hoje, né, a gente conhece como SDR Closer, mas era assim, era um cara que fazia tudo. Receptivo e fechamento. Sim. Era isso. Não tinha sistema. Depois a gente passa para um número corporativo. Porque antes a gente usava o WhatsApp normal, né, o WhatsApp comum. Passa ao corporativo. Depois a gente entra numa plataforma de atendimento. Porque quando você começa a ter mais... Tá todo mundo conectado no número só. Quantas pessoas tem no comercial hoje? São 6 pessoas. 6 pessoas. Então hoje a gente tem que ter... 3 SDR e 3 Closer, não? Não, tem mais Closer do que SDR. O SDR ele faz uma triagem mais rápida e passa aos Closers. Porque o tempo de fechamento da mudança, ele demora aí uns 10 dias. É um tempo longo. Você precisa fazer vários FUPs. Então, explicando então como funciona essa régua toda. Então... aí a gente, põe um sistema, né, de atendimento, que tem vários no mercado. Beleza, botamos um sistema de atendimento, agora eu preciso colocar um CRM. Porque, se o cara tem 10 dias para fechar comigo, como é que eu controlo esse negócio? Sim. Coloca um CRM. CRM. Cliente. De maneiras diversas ao longo de um tempo que você determina. Então, por exemplo, se eu vou determinar que são 10 dias, eu vou acionar aí WhatsApp, e-mail, SMS, que seja, se você quiser colocar, WhatsApp, e-mail, SMS, em rotina durante os 10 dias de formas diferentes e de e-mails, você não vai mandar o mesmo e-mail, você vai mandar a mesma mensagem de WhatsApp, de formas diferentes, até que ele interaja com você, ou que ele feche com você, ou que ele decline. Então você tem que montar uma cadência. Depois que aí a gente montou a cadência, separou o time em SDR Closer, como você falou agora. Então hoje ele a gente fala que a gente azeitou essa máquina, porque a gente tem todo esse sistema, que é o sistema de atendimento, CRM, time dividido entre receptivo, SDR e Closer, e fluxo de cadência misto já provado, porque aí durante a jornada, qual que é a mensagem que interage? Põe breakup ou não põe breakup? Breakup é então... Eu entendo que você não quer ter desconto. Já te quebrei várias objeções, mas você fala, preciso fechar meu cartão dia 27, meu cartão fecha dia 28. Não vou responder. Aí eu venho breakup. Breakup obrigado, Rodrigo, eu sei que você não quer agora, no futuro você volta a me atender. O cara fala, não, cara, esse cara não pode deixar de falar comigo. Aí eu abro, aí eu volto. Não, ô Júnior, eu tô aqui. Eu só quero fechar amanhã. Aí, te reserva. Então você tem, ao longo dessa jornada, né, esse fluxo de cadência que a gente vai usando, são várias mensagens provadas de que resgatam o cliente, ou fazem interagir mais, ou faz ele falar, eu não quero.
Tá, isso daí é gatilho que vocês colocam no CRM ou SDR que fica ali vendo com tarefas e mandando as mensagens? Tem os dois. O gatilho do CRM são e-mails pré-programados. Tá. Então, os e-mails, a gente tem 2 trilhas. A gente tem a trilha do cliente que interagiu e não interagiu. O cliente não interagiu, ele vai para a trilha de pessoas que não interagiram. Aí vem vários e-mails. Então, tem o e-mail do desconto, tem o e-mail da minha história, tem e-mail... Então, vários e-mails que fazem esse cara... Pô, deixa eu falar... E tem o do cara que interagiu. Ele também recebe e-mail. Só que aí, é para ele interagir. O outro é para ele fechar. Então, o automático é e-mail. Todas as mensagens são mensagens enviadas de maneira... o SDR vai enviando, né? Sim. O SDR envia. Pô, o cara interagiu, ele tá no closer, aí depois, se o cara para de conversar, é o closer que manda a mensagem, entendeu? Não volta pro SDR? Não volta pro SDR. Tá. Interagiu, tá interagindo. A gente chama de taxa de interação mesmo. Closer vem, tum, batendo. Bateu, a gente tem o limite, eu acho que são 7 dias. Bateu, 7 dias, você sumiu, breakup. Breakup, o cara voltou, que é o breakup que eu te expliquei. Voltou, não voltou. Aí eu vou na trilha de declinados. E aí eu declino. E a gente ainda tem o cara que volta, porque o e-mail ele continua por 1 mês, a trilha de e-mail. Então assim, olha como é longa a trilha. 1 mês, tem o cara que eu declino, e daqui 20 dias ele volta. Falou, oi, tô aqui, ó, não fechei aquela época, sei lá, porque meu aluguel não deu certo, tal, o aluguel que eu ia fazer, mas tô aqui, quero fechar. E a gente chama de retorno. Retorno. Meu e-mail fez esse cara ficar na cabeça. Os e-mails também, eu tenho o e-mail Acho que quem tem negócio venda tem que estar na boca do cara o dia inteiro, não deixar o cara... Eu tô lá mostrando meu vídeo, o cara vai lá, tá lá num tempo de paz, tranquilidade no Instagram, tô eu. Vai se mudar? Então assim, você tem que estar batendo, porque o CAC é alto, você tem que estar em cima. Não tem o que fazer. Vocês mensuram, tipo, o cara que ele tá mudando pra um de aluguel e pra um cara que tá pro próximo de aluguel, vocês podem dali 30 meses, sei lá, impactar de novo ou isso daí não? Não, mas você me deu uma ideia legal. Não faço isso hoje. Hoje eu não pego se ele é aluguel próprio. Mas é uma ideia boa, assim. O que a gente tem hoje é... Porque o próprio ali, você fala, pô, esse cara aqui é só... Vai demorar, só quando ele comprar outro. O cara que tá indo pra aluguel, normalmente os contratos são 30 meses, né? 30 meses ele volte a usar ou não, daqui 60 meses, mas é um cara que tem potencial pra usar de novo, né? Legal, hein, Rodrigo? Uma ideia boa. Tá vendo? E bom sair algum insight também. Legal, pô, porque a gente aumenta mais ainda a força dessa trilha toda, né? Desse fluxo de cadência. Mas é isso, acho que assim, o sucesso da venda e o B2B, pô, você tem... A sua venda, acho que é prioritariamente B2B, não é? Não, a gente pega indústria final, né? Ou a loja para vender para o consumidor final. Mas é o que a gente transforma a conseguir vender para o consumidor final, mas é B2C. A venda, né? Eu tenho alguns amigos de venda B2B, cara, esse fluxo tem que ser maior, né? Um lead time, né? O tempo do lead ali dentro do teu funil muito maior. Você tem que estar com fluxo, entrar em outras coisas, você tem que entrar com cold call, que é uma coisa que eu não faço. Eu não faço ligação fria. Você vai entrar com cold call, ligação fria. Você vai entrar com ligação quente também. Cara. Então assim, você entra com um funil muito mais forte. Sim. A gente tem a ligação porque é até interessante. Nossos clientes, eles gostam de ser atendidos pelo WhatsApp. Gostam de ligação. Pouquíssimos gostam da visita técnica presencial, igual eu te falei. Alguns ainda pedem. Pouquíssimos. Mas o que pede, vocês têm ali a conversão do cara que pede, porque o cara que pede, ele é um cara que pode classificar ele como que ele tá mais tendenciado a fechar com um tradicional ou não? Não tem nada a ver? Não, mas eu vou te falar que dá muito mais trabalho, porque você tem que ir até a casa da pessoa, fazer a visita técnica dela presencial, então eu tenho que deslocar uma pessoa do meu time para ir lá, filmar, volta, faz a cotação. Então eu já não te mando rapidamente, começa aí, né? E mesmo assim eu fui... Porque se ela pediu pra mim, ela pediu pra vários. Sim. Vários foram. E não é uma certeza que eu vou converter, entendeu? Sim. Então,
hoje, assim, não é uma prática que a gente influencia. Você quer uma visita? A gente faz visitas online. Você quer visita? Você tem das 3... Que horas você pode hoje? Posso 3 às 4. Ou 3 às 3:30. Pô, vamos abrir a câmera? Você me passa a tua câmera na tua casa. Eu não preciso estar lá. Se o cara não tiver horário, fala 10 da noite. Tem alguém? Não. 10 da noite, não. Não. A gente não tem à noite. Mas que horas... Se Aí o cara entra o precisar vídeo. 7 horas, aí entra o vídeo. Tá. Pô, 7 horas da noite, tô tranquilo. Beleza. O time comercial tá lá. Porque o time comercial tá para bater meta, quer isso. Senta com o cara. Eu no meu computador, você com o teu, ou com o teu celular. Você vira a câmera e vem. Aqui, ó. Eu gravo a tela. Aqui, ó. Tal. Bom, beleza. Tô com o vídeo, passo pro time comercial. Acabou. Passo pro time de operações. Acabou. Então, como que você torna fluido o processo, entendeu? Você tem que ir lá visitar. 2025, você tem que ir lá visitar a pessoa para fazer. Não faz sentido, né? Para o processo, então não precisa. Então é meio que nessa fluidez que a gente trabalha. Boa. Entendeu? Legal, cara. Papo muito bom. Estamos chegando aí no nosso limite de horário. Cara, queria que você desse uma dica aí nesses 5 anos de empreendedorismo. Você que saiu, que não tinha essa veia empreendedor, né? Normalmente, quando a gente fala de empreendedorismo, a família, o pai já tinha empresa. Você já veio com o pai falando que não vai para o empreendedorismo. O que você passaria ali, cara, como algo que é fundamental para a gente conseguir buscar sucesso? Enfim, um recado aí para quem está no meio do empreendedorismo para começar, que tem que ter atenção para isso. Legal, Rodrigo. Eu acho que o que me fez virar o jogo assim foi conhecimento. E a jornada do empreendedor ela é muito solitária, né? Eu me pego várias vezes com desafios que eu não tenho com quem compartilhar. Tanto porque ou é um empreendedor que ainda não chegou ao seu nível, ou porque é um que está muito acima do teu nível, mas também não está te dando muita atenção ali. Você tenta buscar, então você se pega muito solitário. É muito difícil encontrar um empreendedor no mesmo nível, na mesma dificuldade, no mesmo mercado. Pô, vamos compartilhar. Então é muito difícil. Então o empreendedor ele acaba se tornando muito solitário. E o que me fez ter viradas de chave, assim, foi busca desse networking, né? É você se conectar com outro empreendedor. Eu comecei a participar de muitos programas do Sebrae. O Sebrae me abriu portas a outros empreendedores, a gente começou, aí que me chamam para outros, e aí você vai fazendo uma rede, e esses empreendedores vão te indicando cursos, e aí esses cursos foram me trazendo muito, muito insight. A gente tem os cursos do G4, que são excelentes, a gente tem vários cursos hoje para empreendedor, que vai te abrindo a cabeça e vai te dando insight. Inclusive, dentro dos programas do Sebrae, cara, isso me ajudou demais. Você tem programas de mentoria. Sim. Pô, eu preciso de uma mentoria em comercial. Eu não estruturei esse processo todo comercial que eu tô te falando da minha cabeça sozinho. Isso aqui foi muita mentoria. Então, assim, você vai tendo mentorias e esses mentores que já passaram por isso vão te mentorando. Cara, faz isso, faz aquilo. Tanto na parte financeira, tem muito empreendedor que tem muita dificuldade na parte financeira. Ele vai te estruturando. Então, assim, o que eu recomendo fortemente, acho que como primeiro passo, busca um programa de Sebrae. Cara, o programa de Sebrae, para mentoria, se você é aprovado no programa, não é só se cadastrar e entrar, você tem que ser aprovado. Se for aprovado, cara, excelente. E isso vai abrindo outro, que vai abrindo outro, que vai abrindo porta, mas você tem que dar o primeiro passo. E para mim, acho que isso que meio que mudou o jogo, assim. Conhecimento. Boa. A busca, entendeu? Eu falo que hoje, cara, a diferença... Meu pai tinha empresa também, a diferença agora pro meu pai, por exemplo, que hoje a gente tem muita informação, né, cara? A gente vive no mundo de informação. E que eu brinco muito assim, informação tem para todo mundo, conhecimento tem quem quer, né? Isso aí. Então é isso, muito bom. Então é isso, pessoal, muito obrigado, não esqueçam, curtiu, compartilhem, dê o like, comentem, vamos fazer esse vídeo chegar para mais empreendedores que estão na mesma jornada que a gente. Muito obrigado, até o próximo episódio.